E aí as duas cédulas, não direi os mais velhos, mas aqueles jovens, né, jovens adultos, conheceram e tiveram essa cédula em mão. Ela saiu, inicialmente, era 50 mil cruzeiros, a inflação estava galopante, e ela foi carimbada como 50 cruzados. Na emissão seguinte, foi corrigida a barra onde tem o valor da cédula, e aí esse que aparece aqui é um exemplar já corrigido nas emissões seguintes da Casa da Moeda. Vocês veem o retrato do Oswaldo Cruz, uma gravura de talho doce, ao lado o microscópio que ele trabalhava, a torre do Castelinho de Manguinhos, e no reverso a gravura do Castelinho, que é o trabalho meu. E depois nós vamos ver, eu tirei uma prova, que nós estávamos conversando um pouco antes, as cédulas, elas não aparecem, vamos dizer assim, na matriz, como a gente vê aqui impresso. Ela é resultado de uma série de etapas. Então, o gravador de talho doce, que é um processo de gravura manual, nós gravamos sobre uma matriz de aço sem têmpera, né? Um aço doce. Então, nós conseguimos cortar com uma ferramenta temperada, feito umas agulhas. Nós cortamos uma série de tracinhos, de cruzamentos de traços, como se fosse um desenho, aquele desenho ananquim do Visconti, e isso já vai gerar uma impressão, quando vai para a máquina, de tonalidades, mais escuro quando eu aproximo mais esses cortes, e mais claro quando eu afasto, ou eu trabalho com pontos ou pequenos traços interrompidos. Depois tem os estudos de cor, mas esse fundo de cédula vem de um outro setor, que é fotografia. Vem do setor de fundos em offset, que vão criar linhas para confundir possíveis falsificações. Ainda temos a gravura química, ou a gravura sobre o aço, onde a gente prepara o retrato em talho doce manualmente, tem gravado uma parte química, é onde está escrito Banco Central do Brasil, 50 cruzados, e tem o número 50, direito 50 lá em cima, o microscópio. Isso tudo está numa mesma matriz em aço. Os fundos coloridos não estão. Eles vêm de matrizes fotográficas. E ainda há matrizes de fundo numismático, que são feitas por Guilhoche, é um outro maquinário. Então, quando a cédula fica pronta, na verdade, ela não está numa só matriz. Ela está em vários pedaços que vão se reunir sobre diferentes matrizes e vão ser impressas em diferentes etapas. Essas matrizes em aço ficam guardadas em cofre, elas são as matrizes mãe, vamos dizer assim. Elas dão origem a todas as reproduções que precisarem, porque as chapas de maquinário, elas podem rebentar em máquina e vai gerar necessidade de outras chapas para substituição. Essas matrizes estão sempre guardadas, caso haja alguma necessidade. Por favor, a próxima. E aí nós temos o 10 mil cruzados. Também conversei um pouco antes com eles. Essa cédula tem uma perfuração, vocês estão vendo lá em cima, os furinhos brancos, porque ela é uma cédula de coleção. Quando uma cédula é lançada, são feitas, assim era feito, provas que não têm valor facial. Elas não são dinheiro, vamos dizer assim. Eu não posso usar uma cédula dessas para comprar nada. Hoje não compraria, mas na ocasião eu não poderia usar. Ela tem uma numeração, essa eu recebi, ela é de número 413. Muitas foram feitas, você vê, a minha é 413. Elas são entregues ao pessoal do Banco Central, ou a pessoas que trabalharam diretamente com a produção. É uma lembrança desse momento. Mesma coisa, o portrait, o retrato, é do gravador feito a talho doce, ao lado o barbeiro, né, com como é que ele é representado, o Trypanosoma crucis, uma coisa assim. A gente leu muito a respeito na ocasião, confesso que não vou lembrar de tudo. E embaixo, a cena de baixo, dele no laboratório, Carlos Chagas no laboratório, todo esse material nós não inventamos. Esse material foi recebido através do Instituto Oswaldo Cruz, que nos cedeu essas fotos para que a gente pudesse trabalhar numa solução gráfica compatível com os processos de reprodução. Essa é uma das cédulas, como eu falei, que também saiu com 10 mil cruzados, e no final ela foi carimbada com 10 cruzados novos. E depois a emissão seguinte corrigiu isso tudo. A mesma situação, guilhoches, detalhes vieram de um setor, os fundos numismáticos de outro, impressos em offset de outro, e a gravura de talho doce
que em geral é o motivo principal da cédula, ela é feita manualmente, exatamente para garantir a segurança. O grande motivo calcográfico, o talho doce a gente encontra escrito calcografia, ou intaglio, ou talhe doce, mas o nome é talho doce, ou seja, é um talho suave que corta a chapa de aço, enquanto que moedas e medalhas são chamadas de gravura em talho forte, porque o gravador emprega força para cavar o metal e criar um relevo. Essa é a diferença do talho doce e do talho forte. Então, nós vimos que é um conjunto de peças e esses originais, todos nós recebemos do Instituto Oswaldo Cruz para dar andamento ao processo de produzir a cédula. Por favor, o próximo. E chegamos à última peça, né, onde vocês podem ver o que está gravado, impresso aí, é somente o talho doce, por isso que eu coloquei gravuras em talho doce. Somente a parte da gravação está aí. Não tem aqueles fundos todos que vocês reconhecem no conjunto como a cédula. Ela sozinha é somente o impresso de uma arte. Então, em cima, o Instituto Manguinhos, com todos os seus detalhes, me impressionou muito todos os painéis de azulejo. Eu fui visitar o Instituto mais uma vez, quando nós recebemos um trabalho para desenvolver, pelo menos eu gosto de visitar o local, de conhecer, de me inteirar do que é aquilo, de que material é aquele, todos aqueles elementos no alto, lá no telhado, as torrinhas, de que elas eram feitas, tudo isso me chamou a atenção e foram sendo anotados para as soluções que eu ia criar depois em desenho para transformar em gravura. A mesma coisa com 10 mil cruzados, eu fui entender o que eram aqueles aparelhos que tinha na bancada de trabalho do Carlos Chagas. Ele está examinando alguma coisa no microscópio, mas em torno dele tem uma série de elementos que são desconhecidos para mim. E eu não posso fazer qualquer coisa, eu tenho que definir que material é aquele, se é metal, se é vidro, porque são representações diferentes no gravar. E até como essa forma se estabelece no espaço, porque se eu não conheço, eu posso criar alguma coisa que nunca existiu no laboratório de pesquisa do IOC, né? Vamos reconhecer. Então, termino deixando essa prova, que é uma prova somente das gravuras, onde pode se ver melhor toda aquela trama criada nas cédulas, ela é uma maneira de prejudicar, de dificultar, de impedir a falsificação através de fotografias, porque se você tenta fotografar uma cédula para fazer uma cópia e criar uma série de falsificações, você não consegue pela mistura de processos gráficos que está ali envolvido. Então, isso, se para nós é agradável de ver, para o falsificador é um grande problema de reproduzir. Bom, muito obrigada, é o que eu tinha para dividir com vocês.